Pronto, gente. Então, na aula de hoje, 11 de janeiro de 2022, igual aquele pessoal que tem Parkinson, né? Tem que falar o tempo todo, as horas, tal, o dia e tal. Nós vamos encerrar essa discussão sobre turismo sombrio, né? Como que esse tipo específico de experiência turística, né? Como que ele tem as suas complexidades, né? Como que ele tem um caráter dúbio, né? Como que a gente não pode exigir também do turista que ele tenha uma adesão a tudo, né? Que ele se envolva, né? Então o turista muitas vezes ele está indo para Inhotim, aí ele vai parar em Brumadinho para ver o memorial e aí não vai entender a dimensão daquele sofrimento coletivo, daquela morte coletiva, não vai entender que aquela é uma realidade que não passou, como Auschwitz, por exemplo, como outros memoriais, né, já passaram, não tem mais, né? Aquela é a situação de várias cidades em Minas Gerais, né? Vários municípios, Congonhas, por exemplo, né, tem uma barragem gigantesca, Itabira, etc. Né? Tá lento aqui, tá, gente? Tá abrindo, mas vocês podem trazer também discussões, né? Podem trazer também questões que vocês acharam interessantes, né? Relevantes sobre esse tema do turismo sombrio, né? Uma parte que eu achei relevante, mas a gente já comentou bastante, né? Que é sobre a própria memória brasileira, como que a gente Sim, se apropria. sim, é. Quando você faz um mapeamento desses memoriais, fica muito interessante, na verdade. Você tem um memorial da loucura, lá em Barbacena, né, que retrata o sistema de saúde, né, como que o sistema de saúde tratava o sofrimento mental. Né, tratou, na verdade, até a década de 80. É por isso que milhares de pessoas morreram nesses hospitais. Não foi só. Lá em Barbacena era o maior do Brasil, mas tem outros. Aqui na Pampulha, eu moro aqui perto do FMG, tem um hospital abandonado que chama Pinel, né? Tá abandonado, um negócio assim, parece filme de terror, cara. Eu vou lá, eu levo meu filho lá, ele acha muito legal, tal, porque você não consegue entrar, né? Porque tudo caindo, tudo com infiltração, tudo cheio de mato, entendeu? É um hospital, é um prédio público, né? Pertence ao Estado. Com certeza lá também teve, né? Muita violência, muita morte, né? Eu não sei quanto tempo funcionou esse hospital, mas ele tá aqui, ó, pertinho aqui, ó. Se você entrar lá de noite, você vai ver espírito lá. E aí você tem... Então é interessante fazer esse mapeamento, né? Desses atrativos turísticos que representam a memória, né? Do estado, do município, do estado, do país. Então você vê o Museu da Loucura em Babacena, você vê o Museu da Resistência em São Paulo, né? Museu da Resistência à Ditadura, você vê o Memorial do Carandiru, até mesmo esse memorial das vítimas do acidente da TAM, né? Em São Paulo. No futuro a gente pode ter um memorial de Brumadinho, né? Que não é certo ainda. Vocês sabem se tem um projeto? Eu lembro que alguém falou, algum aluno falou, que parece ter um projeto mesmo. Tem sim. Foi a Dara que falou e a Luísa mandou um Isso, vídeo. foi a Dara mesmo. Ela mora lá em Brumadinho, né? Ela é de lá. Uhum. Aí ela é muito crítica, claro, né? Porque ela é uma pessoa que ela não tá interessada só como aluno, né? Ela tá interessada como morador. Ela mora lá em Brumadinho e ela sabe do significado, né, da mineração, de como que a empresa tem lucros bilionários, né? Como que isso impacta a cidade, né? Então, um ponto de pesquisa interessante é em relação à motivação dos turistas, né? É aquilo que a Nara estava perguntando, né? O turismo de realidade, o turismo de favela, ele se enquadra no turismo de sofrimento? Aí você pode responder essa pergunta com uma pesquisa. Olha, eu vou entrevistar os turistas. Em vez do pesquisador dar uma resposta prévia, né? Eu vou falar assim, não, isso não é turismo de realidade, isso não é turismo de sofrimento. Você pode fazer uma pesquisa, claro, para isso tem que ter recurso, tem que ter estagiário, tem que ter bolsista, tem que ter dinheiro, né? E você pode entrevistar os turistas. Aí você vai descobrir que os turistas que vão faz o Favela Tour, né? Que consomem essa experiência turística no Rio de Janeiro, estão interessados em outros atrativos, né? Na história daquela ocupação, na relação da favela com a cidade, né? Se é
uma favela urbanizada, como é a Rocinha, por exemplo. Né? A Rocinha é uma favela muito urbanizada, muito cara, né? Os imóveis na Rocinha são caros. Né? Lá tem casas de 300 mil reais, 400 mil reais, né? Então, tem internet, tem muita gente que faz curso superior, né? Então, é uma realidade próxima da cidade. Então, essa dicotomia, oposição asfalto-favela, né, que marca o Rio de Janeiro, né? O asfalto é rico, é a classe média, tem recurso, a favela é o lugar da miséria, da violência, que a polícia mata. Essa dicotomia na Rocinha é menos clara, porque lá é uma área urbanizada, então o turista vai lá para conhecer mesmo como que é uma favela urbanizada, como que é uma favela que tem internet, uma favela que é mais integrada à cidade, né? E ele vai lá para comprar souvenir, para tirar foto da paisagem, para comer, né? Vai lá buscar uma feijoada gostosa, né? Ou seja, você tem que entrevistar os turistas. Aí você vai ver que não tem nada. Eu tenho que fechar aqui, tá vendo? Tá chovendo aqui, ó, já. Você abre um pouquinho e não tem. Já tá tudo molhando, tudo chovendo já. Então, essa questão, essa dúvida, essa pergunta que a Nara trouxe, na verdade, é uma pergunta que pode ser melhor respondida se ela for explorada numa pesquisa. Se você perguntar para os turistas que vão, né, consumir essa experiência turística no Rio de Janeiro, a maioria vai falar que vai por outros atrativos. Vai pelo futebol, pelo samba, pelo funk, pelo baile funk, pela comida, pela paisagem, para conhecer gente diferente, né? As pessoas vão, claro. Então não tem nada a ver com o sofrimento coletivo, né? Não tem nada a ver com a morte. Não, claro que tem muita violência, muita chacina no Rio de Janeiro, em favelas. Mas não é isso que os turistas buscam. Isso é uma hipótese, tá, gente? Não tem uma... Né? É uma hipótese. Eu acho que é uma hipótese que as pesquisas mostram, que os turistas não vão para ver violência e sofrimento, vão para ver outros atrativos. Pode falar, Nara. Eu acho até na questão de divulgação aqui da gente mesmo. Porque lá em Auschwitz, nesses locais de turismo e sofrimento, vai muito estrangeiro e tal. Mas aqui tem uma imagem, o Brasil é um país alegre, para que eu vou ir ali, né, ver sobre morte de pessoas, sabe? Vou para ver o Sim, samba, o futebol. pelo samba, pelo funk, né? Pela música, pela interação, uma interação mais calorosa, né? Os turistas falam muito do Brasil, né? Eu acho que isso não é estereótipo, não, de que o brasileiro ele interage mais, né? A gente é mais aberto mesmo, né? Então a gente e nos países onde o turismo, o maior fluxo turístico do mundo se concentra, os países europeus, as pessoas já são mais reservadas, né? Elas não gostam de uma interação, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez doutorado cheio na Alemanha, ele ficou lá 5 anos, né? E na França, eu fiz doutorado, uma parte do doutorado na França. Então, eu fui convidado para ir uma vez na casa da pessoa, depois nunca mais. Ele ficou lá 5 anos. Ele foi convidado uma vez também, entendeu? Então lá as pessoas não tem essa abertura. Então você convida de forma protocolar, tipo, por respeito, né, tal. Depois você nunca mais convida, porque a pessoa não é íntima. Você só convida para ir na sua casa quem é íntimo. No Brasil, qualquer um passou na rua, você convida, né? A gente é assim. Passou na rua, vamos com um churrasco aqui, vamos torcer pro galo. A gente é assim, a gente é mais aberto, né? Então, talvez as pessoas busquem também essa interação mais aberta, mais calorosa, né? E é interessante perceber isso, que eu estava até pensando agora. Esse turismo também na Europa, por exemplo, tem muito a ver com a história também. Porque Isso, lá teve muitas tem guerras. uma motivação muito histórica, você tem razão, Sim. Aqui no Brasil a gente já não tem tanto, porque a gente se distancia da nossa memória, tanto histórica quanto também de tragédias que aconteceram. E lá nos Estados Unidos, eu estava até pensando, lá é muito entretenimento, porque tudo lá nos Estados Unidos vira filme, vira série. Vira. Eu estava vendo lá que, por exemplo, tem um tour turístico para você saber sobre um serial killer É que matou legal, várias tá vezes. vendo? Serial killer, que é um monstro, né? Que é um psicopata. É legal, o cinema americano e as séries americanas transformaram o serial killer num personagem interessante, atrair. A gente sente atração, não é? Mas isso tem a ver com a construção, não é? Porque o serial killer é um monstro, né? Ele mata principalmente mulheres, você sabe, né? O perfil das vítimas é sempre mulher. Parece que os homens adoram matar mulher, né? Aqui no Brasil, por exemplo, feminicídio é uma explosão, você sabe, né? É altíssimo feminicídio. Então, como que a gente pode se sentir atraído? É claro que é uma construção que passa pelo cinema, passa pela televisão, né?
Aqui no Brasil, acho que nunca iria acontecer ter um tour para você saber de um É, assassino sério aqui. não, eu concordo com você, eu também acho. Então, nos Estados Unidos, interessante esse padrão que você identificou, né? No Brasil, a gente não tem memória. A gente não celebra, a gente não cultiva a memória, né? A gente, eu tô falando, é o poder público, as empresas, a coletividade, né? É culpa de todo mundo. Na Europa, sim, eles cultivam muito a memória, né? Então, por exemplo, quando eu morei na França, eu fui visitar lá no norte da França, porque eu morei no norte, né? Eu fui visitar as cidades que tinham cemitérios ingleses, de inglês e canadense, que foi o lugar do... são os cemitérios da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi o dia D, né? Então, tem milhares de soldados enterrados lá, todos ingleses, australianos e canadenses, né? Então a memória para eles é muito importante, né? Tem a ver com a história, tem a ver com essa motivação histórica, né? E nos Estados Unidos é o consumo, né? Então esses parques da Disney, esses montanha-russa, esse entretenimento, esses atrativos que estão no entretenimento geram muito dinheiro, né? Faz muito circular muito dinheiro, né? E aí você tem uma infraestrutura turística imensa, né? Ô Raquel, bom dia. Bom dia, Tudo bem? joia com você. Tudo bem. Mofando, né? Questão de chuva, né? A gente mofa, né? E, Raquel, a gente está na terceira parte da aula, né? As dúvidas a Nara trouxe, a Luísa trouxe, perguntas, né? Então, depois você assiste a aula, a primeira e a segunda parte gravada, tá bom? Ok, Mas se você quiser trazer alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade, tá? tá bom, obrigada. O tema, e hoje a gente encerra esse tema, viu, Raquel? A próxima aula, a gente já entra no último tema da disciplina, que é o turismo de realidade, é o turismo de favela, tá bom? Então, a síntese é para ser enviada hoje, da aula e dos textos é para hoje? Não, vocês podem enviar, vocês têm uma semana para enviar sínteses, porque é hoje que a gente está discutindo, não é? Hoje que a gente está discutindo a aula, discutindo os textos. Então vocês têm uma semana para enviar a síntese da aula e dos textos do turismo sombrio. Ok, sim. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer, Raquel. Daqui a pouco a gente está encerrando, né? Porque você entrou agora, né? Então, esse tema do turismo sombrio, ele está muito interessado em entender a motivação dos turistas. Tem muita pesquisa sobre isso, né? O que motiva o turista? Né? Por que a Luísa foi em Auschwitz e tirou um monte de foto lá fazendo gracinha, né? Tem gente que faz isso, né? Faz gracinha, faz selfie, né? O que é motivação? Ela não conhece nada de Auschwitz, nunca ouviu falar. Por que as pessoas visitam a casa da Anne Frank? Vocês sabem quem foi a Anne Frank? É uma adolescente, né? Vocês já leram o livro dela? Chama Os Diários de Anne Frank. Aqui, eu até tenho aqui na minha biblioteca aqui. Então, por que as pessoas vão em Amsterdã e visitam a casa da Anne Frank? Por que vocês acham? Acho que tanto para conhecer ela e quanto também para saber tudo que ela passou ali, que o livro dela, por exemplo, é todo escrito no período que ela ficou lá, né? Mas também virou também uma atração muito pop. Ficou muito famosa. Muitas pessoas vão para conhecer, para fazer foto, e tem menos interesse no extermínio dos judeus, porque ela era judia, vocês sabem, né? Tem menos interesse no genocídio dos judeus, na violência contra os judeus, mais interesse nela, porque ela virou uma personagem pop, né? O livro dela é consumido no mundo inteiro, foi traduzido em todos os idiomas. Ficou muito massivo lá, tanto que eu até vi um vídeo que acabava que, eu acho que a casa é muito pequena e muito turista querendo entrar lá. A fila é parece gigantesca, você fica lá horas e horas, entendeu? Virou um turismo massificado mesmo. Aí parece que estavam querendo limitar um pouco o acesso, porque muita gente entrava e tal. E às vezes a Sim, pessoa nem tem aquela conexão com a história e tal. Só vai ali claro. mesmo pra ver, tirar foto. Então, você não sabe de antemão quais são as motivações daquele conjunto, daquele fluxo turístico, né? daquela imensidão de turistas que vão nesses atrativos. É muito amplo a motivação, né? Então você tem que mapear isso com pesquisa, né? E tentar identificar o que atrai os turistas, né? E tentar identificar...
se o trabalho do turismólogo, né, o trabalho do historiador, o trabalho do gestor desse atrativo turístico, se ele tá conseguindo mediar aquela experiência, né? Então, quando você vai, por exemplo, em Auschwitz, antes de entrar em alguma sala, você tem que assistir um vídeo, né? Entendeu? Você vai criando, você vai transmitindo informações e sensações para os turistas. Então você não entra lá chupando um sorvete chupando um sorvete da McDonald's, não. Você entra numa sala, vê um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, né? Com imagens reais da época, né, feitos pelo exército americano, pelo exército soviético, que mostra quando o exército americano e o exército soviético chegaram nos campos e começaram a libertar as pessoas. Você vê o estado físico das pessoas. As pessoas estavam entrando elas estavam desaparecendo, né? As pessoas não tinham mais massa muscular, né? Elas estavam num processo de ausência de tudo, de vitamina, de tudo. As pessoas estavam morrendo de fome, literalmente. Estavam doentes, com pneumonia. Você tinha corpos de crianças no chão, não tinha como enterrar. Então, você vê um vídeo que mostra o que é um campo de extermínio. E aí, quando você passa para a sala para ver, né, o campo real, as paredes, as camas que as pessoas ficavam alojadas, né, ficavam presas, confinadas, o refeitório, o que sobrou das pessoas, né, que é óculos, sapato, cabelo. Então, quando você vê lá, você já foi preparado pelo próprio, entendeu? O próprio atrativo turístico, o próprio equipamento prepara o turista. Ele mostra um vídeo, ele sensibiliza. Aí o vídeo tem que ser em português, tem que ser em inglês, porque o turista não vai entender alemão, você sabe, né? Não vai entender polonês. Então você tem que ter um vídeo curto, com cenas relevantes e no idioma do turista, né? Para ele entender em espanhol, né? Você tem que ter guias também, né? Que consigam transmitir o que se representa para o sofrimento coletivo da Polônia, dos judeus, dos ciganos, né? Aquele campo, e etc. Ou seja, tem que ter toda uma preparação, uma mediação, né? Igualzinho Ouro Preto, né? Você vai em Ouro Preto, vai visitar o Museu da Inconfidência, que é um patrimônio da humanidade, né? E não sai de lá sem saber nada sobre os escravos, sobre a população que veio da África presa, né, escravizada, e você não sabe nada, você não sabe a etnia, o idioma que eles falavam, quanto tempo que eles trabalhavam, com que idade que eles morriam, qual que era a expectativa de vida, eles morriam de quê? Né, de doença, de tanto trabalhar, né, sobre aqueles escravos que conseguiram comprar sua alforria, né? Então é uma experiência muito frustrante, né? Você ir num espaço desse e não saber nada. Como eu disse, né? O Brasil foi o país com maior concentração de população escravizada do mundo, e dentro do Brasil foi Minas Gerais. Então por que essa memória não é transmitida? Por que não há uma preparação de material que seja capaz de ter adesão do turista, que o turista se envolva, né, com essa memória, com essas informações, né? Por que isso não acontece? Eu não sei responder, eu não sei se é amadorismo, o que vocês acham, né? Se é incompetência, se não tem um historiador lá, se não tem um turismólogo, alguém que pense no público, né? Porque muitas vezes os museus brasileiros, os equipamentos públicos brasileiros que são frequentados, as pessoas que são os gestores não estão interessados no público, não é? Vocês já viram? Não tem pesquisa de público, pesquisa de satisfação, para saber se o público se envolveu, se o público gostou, qual que é a avaliação do público que visitou daquela exposição, né? Se a avaliação é negativa, se achou a exposição superficial, né? Então há um Eu acho desinteresse que pelo público, né? parece Os que turistas. parece que tem desinteresse de contar a história, porque, pelo menos que eu já vi, quando visita esses locais que falam sobre a escravidão, você vai saber mais da princesa que aboliu a escravidão. Mas isso é história oficial, isso a gente já sabe, né? A história oficial Mas sabe. a gente nunca, assim, quase pouco sabe o que aconteceu durante esse período, e às vezes principalmente depois, porque teve a abolição e o que aconteceu com as pessoas? Todo mundo tinha Claro, casa, as tinha pessoas foram emprego, jogadas na rua, né? Foram é, morrer de fome, né? Não tiveram inserção no mercado de trabalho, né? Então a gente não sabe nada.
Parece que no Brasil, o pouco que as pessoas sabem, elas sabem através de novela da Globo, né? Parece que as novelas da Globo têm essa função, né? De contar um pouco da história, né? Agora, por exemplo, tá passando uma novela das 6, uma novela, né, naif, né? Chama Nos Tempos do Imperador. Vocês já viram? Que mostra escravidão. Deve entrar. Entendeu? Dona de casa que vê novela, não é isso? Então, é só isso que tem no Brasil, né? Mesmo assim, a visão deles é muito romantizada. Completamente. Mostra É ingênua, é isso que eu tô falando. Por isso que eu falei que é uma representação artística, né? Naif, ingênua, né? Do período. Então tem muitas motivações, né? O turismo de sofrimento tem motivação histórica, educacional, de memória, preservação da memória, ou entretenimento, né? Como é o caso do Coliseu, que é um lugar real, não é um lugar artificial construído, né? Para turista, como é um parque de diversão da Disney, ou Pompeia também, acaba sendo um lugar histórico, um sítio arqueológico, mas acaba tendo um interesse meramente de entretenimento dos turistas, né? Então tem são várias experiências que a gente pode pensar, né? Perto da gente. A gente não precisa pensar só nos exemplos europeus, né? A gente pode pensar aqui, como eu já disse para vocês, né? O Museu da Loucura em Barbacena, o Museu da Resistência à ditadura, né? O regime militar em São Paulo, o Memorial do Carandiru, né? Que a polícia do estado de São Paulo matou mais de 100 presos, né? De forma execução. A gente pode pensar também no futuro, né? No Memorial de Brumadinho, né? Que mais, gente? Mais alguma questão? Uma pergunta? Raquel, você que entrou agora, tem uma questão, uma dúvida, uma pergunta? Não tem não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Luísa, uma dúvida, alguma questão? Sobre o texto, sobre a aula? Não, por enquanto não. Ok. Nara? Eu tenho uma que você tinha comentado se os principais estudos sobre motivação, e você falou que já foi no cemitério, né? Em São Paulo, no Rio. Aí qual que foi a sua motivação para ir nesses locais? Motivação para ir aonde? Eu não ouvi. No cemitério. De visitar esse cemitério. Eu comecei falando que essa é a experiência mais comum do turismo de sofrimento, né? Que é a experiência da visita cemiterial, né? Eu mesmo fui no museu no cemitério da Consolação em São Paulo, já fui no cemitério aqui do Bonfim, Belo Horizonte, fui no cemitério Père Lachaise, lá em Paris. Então, o interesse é conhecer a história da cidade, conhecer os escritores, artistas importantes, ver o túmulo, né? Tem um interesse artístico também, porque você tem escultores, né? Você tem pintura, você tem escultura, você tem mausoléu, né? Então, não é um interesse no sofrimento coletivo, isso que eu estou falando. Tem interesse cemiterial, um interesse histórico e artístico, e cultural também, né? Tá vendo? É amplo, né? Era para entender mesmo, porque eu acho que eu nunca fui nesse tipo de local. É bonito, né? Tem alguns cemitérios. Hoje, por exemplo, tem o cemitério parque, ninguém visita o cemitério parque, né? Porque o que tem no cemitério parque? Mato. Não tem nada, né? Agora, esses cemitérios antigos, o cemitério do Bonfim, o cemitério São João Batista no Rio, né? Como a Luísa lembrou, né? O cemitério tem presidentes enterrados lá. Você tem o Carlos Drummond de Andrade, tem o Machado de Assis, né? O cemitério da Consolação em São Paulo, né? Você tem mausoléu, você tem arquitetura, você tem escultura, você tem pintura, né? Então conta a história da cidade. E cemitérios parques não conta a história, né? É só um parque. Você vai lá e vê uma árvorezinha, você vê o mato, né? Então você não tem memória, igual tem em cemitérios antigos, né? Em cemitérios mais históricos. Você tem memória da cidade lá, né? Memória do país, né? Então é isso. O turismo sombrio tem a ver com memória, tem a ver com construção da memória, a memória de um sofrimento coletivo, né? De morte coletiva. Então, ele é relevante por isso, ou seja, o turismo é um mediador para a morte, para o sofrimento, e é um mediador importante por causa do fluxo
de pessoas que ele gera, né, um fluxo gigantesco no mundo inteiro, e porque ele consegue criar uma narrativa sobre esse sofrimento coletivo, né? Claro que essa narrativa pode ser superficial, pode ser padronizada, pode ser pobre, mas também pode ser uma narrativa que consegue a adesão dos turistas ao significado daquele lugar que ele está visitando, né? Ele pode ter uma adesão, uma empatia, né? Ou pode tratar aquilo como mero entretenimento, né? Como muitos turistas tratam os campos de extermínio, né? Ou o memorial do 11 de setembro, e assim vai, né? Então, é uma experiência que do ponto de vista moral, ela é dúbia, né? Ela gera ambiguidade, né? Ela é ambivalente, né? O turista pode ir por voyeurismo, né? Porque ele tem interesse, né? Que não gera empatia, ou ele pode ir para se divertir, por entretenimento, ou ele pode ir para ter uma aproximação, né? De uma experiência coletiva concreta. Isso tem muito a ver com a natureza do atrativo, né? Se for um atrativo que tem uma distância geográfica muito grande, ele não ter empatia. Se for um atrativo que tem uma distância cultural importante, também grande, ele pode não ter empatia. Ou tiver uma distância temporal, né? Ou espacial, né? Um Coliseu, por exemplo, uma distância geográfica, espacial, cultural, é outra civilização, né? Civilização romana, e temporal. Tem 2000 anos o Coliseu. Tem 2000 anos que ninguém lá, que não tem briga de gladiador, que eles não se matam, né? Hoje em dia a gente vê luta na televisão, né? Sabe o UFC? Você já viu uma luta de UFC? Já viu como que é bonito? Como que uma pessoa quebra o rosto do outro? É horrível ver aquilo, né? Aquilo acontecia no Coliseu. E algumas pessoas morrem, você sabe, no UFC, né? Tem uma vez que eu vi um cara que... eu vi na televisão, não vi a luta, né? Que a orelha dele soltou. É isso que a gente tá vendo, é isso que tinha no Coliseu, né? Então ele tomou uma pancada tão forte que a orelha dele cortou toda e caiu. Então tem um atrativo, uma motivação meio perversa também, né? Pode ter, né? Uma das motivações pode ser perversidade, você gosta de ver violência, né? Você gosta de ver uma motivação sádica dos turistas, né? Como o tour que a Nara falou, tem um tour dos psicopatas, não é isso, Nara? Lá nos Estados Unidos, né? Que você vai ver as casas que ele foi, os lugares que ele desovava as vítimas, né? Que ele matava, e o que ele fazia com as vítimas. Então tem esse tour sádico, né? Esse tour meio perverso, né? Em Hollywood também, que estava até no texto, eu fui ler sobre esse tour. Aí ele faz o tour tanto dos artistas que morreram, quanto também aquele Charles Manson, que matou uma atriz. Isso, matou ela chama Sherry Tate. Como que ela chama? Sherry Tate? Tipo Sharon Stone. Sharon Tate, é uma coisa assim, o nome dela. E aí ele vai esse episódio aparece no filme do Tarantino. Você viram o último filme do Tarantino? Era uma vez em Hollywood. Não vi. Então assiste. Aí, só que tem um final feliz, né? O filme é bonitinho por isso, né? É como se fosse um conto de fadas, o filme. Quem mais, gente? Por exemplo, tem o Museu da Inquisição. Sabia que aqui em Belo Horizonte tem o Museu da Inquisição? Sabia? É aqui na Pampulha. A Inquisição. Você sabe o que é a Inquisição? A Igreja Católica, ela expulsava, né, aquelas pessoas que tinham um comportamento que era considerado herético. E aí muitas dessas pessoas, né, muitas mulheres, né, eram acusadas de bruxaria, eram queimadas vivas, né? Então o Museu da Inquisição é isso, é tortura, né? Basicamente tortura. Também é uma coisa distante temporalmente, é uma coisa que aconteceu no século XV, XVI, né? 17. Hein, gente, mais alguma questão? Alguma dúvida? Algum exemplo que vocês querem esclarecer, discutir? Eu não tenho. Não? Então, outro ponto importante também é que vocês podem colocar isso na síntese, podem colocar isso no trabalho final também, tem, né, questões sobre o turismo sombrio, como que essa memória é objeto de disputa. Então, se a gente for pensar no no Memorial de Brumadinho, vai ser um objeto vai ser um espaço, um atrativo de disputa. Né? O que vai significar esse memorial? É o tanto que a Vale fez pela cidade, né?
verdade, vai ser um alto memorial, né? A Vale vai estar se promovendo, né? O tanto que ela ajudou os familiares, as indenizações milionárias que ela pagou para os familiares, as indenizações bilionárias que ela pagou para os municípios e para o Estado, né? Ou seja, o custo para a Vale foi altíssimo, né? Né? Claro que ela pagou isso porque ela foi obrigada, né? Foi na justiça, né? Então pode ser um memorial para a Vale celebrar as suas ações, né? Fazer propaganda dela mesma, das ações. Pode ser um memorial que a família vai atribuir um sentido de dor, de morte coletiva, de sofrimento coletivo, né? Pode ter outra narrativa, pode ter uma narrativa do governo do Estado, né? Então, quem vai ser qual narrativa que vai preponderar, né? Que vai ser hegemônica sobre o memorial de Brumadinho, né? Das famílias, da Vale, do governo, ou outra narrativa, né? Então isso é interessante também. Não é igual ao Auschwitz. A memória, por exemplo, da experiência de sofrimento coletivo de Auschwitz é uma memória que já está completamente solidificada. Não há disputa. Né? Não há, tem gente que é negacionista, tem gente que fala assim, não teve holocausto, não teve milhões de mortos. Tem, mas esses grupos são muito residuais. Esse povo é o mesmo que acredita que a Terra é plana, que é anti-vacina, então é um pessoal muito residual. Agora, então a memória de Auschwitz já foi construída, já é um ponto pacífico, não há uma disputa pela memória. Agora, no caso de Brumadinho, sim, né, vai haver, né, haverá uma disputa. Por qual narrativa, né? Qual que é o sentido daquele memorial? Ok? Hein, gente? Mais alguma questão? Raquel, você entrou mais tarde? Não tem, não. Não? Ok, então. Então, eu vou colocar disponível, né, a aula. E vocês têm até semana que vem, até a próxima aula, que é dia 18, para enviar a síntese, tá bom? E, à medida que eu vou recebendo os trabalhos, eu vou corrigir e aí eu lanço a nota. O trabalho intermediário, né? Ei, Luísa, já apareceu o sol aqui, tá? Então você tem até hoje para enviar o trabalho, porque era quando apareceu o sol em Belo Horizonte. Na verdade, eu tô vendo sol lá fora, na rua, lá. Então, Tô vendo aqui também. Uhum. Então lascou. Para você já lascou. Não tem jeito, não tem jeito. Vocês têm até sexta-feira para enviar o trabalho intermediário. Sexta-feira é que dia? Até o dia 14. Tá bom? Uhum. Tá bom, então boa semana para vocês. Obrigada para vocês também. Um abraço, Obrigada. então. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Ok.